Boa noite, irmãs. Nós vamos continuar nosso estudo sobre as obras da carne. E no encontro passado nós vimos que os judeus eles conviveram com a idolatria pagã. Eles estavam rodeados de povos pagãos que adoravam, eram politeístas, adoravam vários deuses. E essa cultura fez com que isso prejudicasse muito o relacionamento do povo judeu com Deus verdadeiro. Deus queria que eles estivessem afastados, separados de toda essa idolatria, mas eles tiveram dificuldade de conviver com isso sem se contaminar. Então, a gente viu que por trás da idolatria, o ídolo em si não é nada, não é? Mas existe alguém por trás dessa idolatria, e esse alguém é Satanás. Ele, desde o começo, ele tem oferecido ao homem maneiras de fazer com que ele se afaste de Deus, que ele negue a Deus, que ele não glorifique a Deus. Então, o que acontece? Com o judaísmo, convivendo com aqueles povos pagãos, Satanás usava de uma metodologia. Acontece que, vindo à plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, o Filho do Deus eterno, o nosso Salvador, ele veio instaurar a igreja de Cristo, não é? Então, ele veio, a igreja cristã, ele veio abençoar todas as nações da terra através do sacrifício dele. Então, o que aconteceu? A partir do momento que ele veio e que ele deixou pessoas salvas, regeneradas, convertidas verdadeiramente e que testificavam, davam suas vidas para testemunhar e testificar daquela fé que as alcançou, e Satanás mudou a tática. Ele já não viu que não adiantava oferecer só idolatria e paganismo para eles. Ele disse assim: eu tenho que fazer de alguma forma que esse povo se cale, pare de falar no Deus verdadeiro. Então ele começou a perseguir esse povo. Então nós vamos compartilhar um slide e vamos ver o que aconteceu naquele momento. Bem, então aqui nós estamos. Naquele momento que nós vimos, eles estavam ainda envoltos no meio de uma cultura totalmente idólatra. Mas os cristãos, eles receberam um presente tão grande, assim como nós recebemos hoje. Mas o que aconteceu naquela época? Deus, de alguma forma, fortaleceu, fortificou aquele povo para que de 12 apóstolos fizessem discípulos, desses discípulos fosse aumentando 3.000 de uma vez, 5.000 de outra, fosse aumentando e as pessoas pudessem testificar dele. E Satanás resolveu perseguir essa igreja e matar, calar pela força esse testemunho da igreja. E o que aconteceu? Eles começou a persegui-los e eles resolveram não negar sua fé. Eles eram perseguidos, eles eram massacrados, mas eles não negavam a sua fé. O que aconteceu? Eles, aqui nessa cena, a gente vê, é uma figura muito conhecida, eles retratam isso, os historiadores contam essa história para a gente, e a própria Bíblia conta para a gente dos mártires, os primeiros cristãos, os mártires da igreja, não é? Primitiva. Então, o que aconteceu? O imperador, ele tinha ódio desses cristãos, porque eles tinham que, o império todo tinha que adorar ao imperador como sendo um deus. E esses cristãos se negavam a essa adoração idólatra. O que ele fazia? Ele pegava esses cristãos e botava em arenas, grandes ginásios, e ali ele soltava leões para que eles pudessem devorar aquelas pessoas, aqueles cristãos, não é? E aqui essa figura é muito interessante, que são pessoas que eram crucificadas, eles botavam piche na pessoa inteira e eles tocavam fogo, e aquelas pessoas queimavam, iluminavam o ginásio todo, o estádio todo, com o corpo delas. E enquanto isso estava acontecendo, essas pessoas, a história nos conta que elas estavam cantando, muitas estavam cantando, talvez com o braço já arrancado por um leão, e elas cantando. Então, esses cristãos perseguidos estavam chamando a atenção, era um povo diferente, era um povo que não negava a sua fé. Satanás tem, ao longo da história, tentado, todas as tentativas dele é para que a gente negue o Deus que nos salvou. Então, ele ofereceu a Cristo, ele ofereceu primeiro a Adão,
Depois ele ofereceu a Cristo, e ele oferece a cada um de nós que a gente o adore e não adore ao único Deus verdadeiro. Mas esses cristãos, na época, eles não sucumbiram e eles testificaram, e a igreja de Cristo foi crescendo e foi se fortificando. Então a gente vê que eles sofreram martírio, mas eles não negavam a fé. Então o que aconteceu? Eles chamaram a atenção do imperador romano Constantino. O imperador, que era adorado como um deus pelo povo idólatra do império, ele viu que aqueles cristãos não o adoravam, morriam, mas não o adoravam. Então ele fez o quê? Então Satanás, por intermédio de Constantino, o que ele fez? Ele disse: então agora eu sei o que eu vou fazer. Eles estão contra mim, então eu vou ficar do lado deles, para que eles possam me adorar ou fazer o que eu quero, já que eles não querem me adorar da forma como eu quero. Então, ele pegou, chamou a atenção daquele imperador, ele pensou, eu tenho poder político, mas se eu tiver o poder religioso junto com o poder político, eu vou ser uma pessoa poderosíssima. Então, ele supostamente converteu-se ao cristianismo e ele deu liberdade de culto. Aquelas pessoas que se escondiam para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para fazer reuniões, para ouvirem a palavra de Deus, o que aconteceu? Aquelas pessoas tiveram liberdade de culto no ano 320 depois de Cristo, né, da era cristã. Ele deu liberdade de culto para aquelas pessoas, ele passou a construir templos para que elas pudessem se reunir e o que aconteceu? Os primeiros cristãos, com certeza, devem ter ficado até felizes com o que estava acontecendo. Acreditavam inicialmente que era uma obra de Deus, não é? Mas acontece que aquela liberdade que eles estavam tendo, ela começou a dar problemas graves, porque esse imperador começou a influenciar nas decisões eclesiásticas, nas decisões da igreja. Ali, quando a gente lê em Atos que, por qualquer coisa que acontecia de diferente do que eles estavam acostumados, eles se reuniam, os apóstolos se reuniam, faziam, que chamavam os colunas da igreja, não é? Eles se reuniam e tiravam decisões para saber o que realmente, porque o cristianismo estava sendo construído em cima da palavra de Deus que estava sendo propagada. Então, o que aconteceu? Quando o imperador ele começou a influenciar nas decisões eclesiásticas, já não eram os cristãos verdadeiros que tomavam as decisões. O imperador, junto com as pessoas que ele tinha, com certeza, para aconselhá-lo nesse sentido, eles impuseram várias normas, várias decisões contrárias à palavra de Deus. E o que aconteceu? Ele transformando a religião oficial, ele transformando o cristianismo como religião oficial do império, ele criou um cristianismo idólatra. Então, agora, o cristianismo está sendo envolvido totalmente por um cristianismo idólatra. O cristianismo já não era proibido, mas Satanás resolveu trazer a idolatria para dentro do cristianismo, para que ele pudesse enganar, não mais perseguir os cristãos, tirando a vida deles, mas perturbando a sua fé. E ele trouxe esse cristianismo idólatra. E foi o que originou, veio a ser, esse cristianismo idólatra, veio a ser a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Essa instituição, ela possibilitou que festivais pagãos, festividades, rituais e muita idolatria, ela possibilitou que essas coisas entrassem no cristianismo apóstata, idólatra, quer dizer, ele entrasse com nova roupagem, com nova figura. Então, aqui tem uma figura do Natal e aqui tem uma figura conhecida como de festas juninas. Então, a gente vai dar uma olhada principalmente nessas duas festas e rituais, né, prática pagã, porque são práticas que entraram de cheio no cristianismo, práticas pagãs que entraram e tomaram conta do cristianismo, certo? Qual era o objetivo de trazer essas práticas, esses rituais? Acomodar e satisfazer os pagãos que se convertiam à nova fé. Então, o Império Romano era um império que acolhia e acatava o paganismo e a idolatria de todos os povos. E ele pegou essas práticas e essas idolatrias e disse, não, olha, vem para o cristianismo que aqui a sua fé vai ser praticada. E eles se convertiam ao cristianismo até porque era obrigado, era a religião adotada pelo império, que tinha que ser obrigado, mas as práticas pagãs dos povos, ele trouxe e adotou como sendo
uma roupagem, botou um nome cristão naquela prática pagã. E essas práticas adotadas chegaram até os nossos dias. A gente conhece até hoje práticas que foram adotadas desde aquela época. E não foi de uma forma abrupta, ela não veio de uma vez, ele não chegou e mandou um edito assim, dizendo tudo vai acontecer assim, 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 não. Ele foi absorvendo aquelas práticas todas e colocando uma aparência, ou pelo menos um nominando como sendo práticas cristãs. Ao longo dos anos isso foi acontecendo. Uma das coisas que a gente vê é que a gente viu lá com o judaísmo, com os povos pagãos que ficavam ao redor dos judeus, eles tinham adoração por uma rainha do céu. E essa história de rainha do céu é uma história que vem acompanhando desde a época do Velho Testamento, veio e chegou no Novo Testamento. As pessoas não deixaram, os pagãos não deixaram de adorar essa rainha do céu. E de onde vem essa história de rainha do céu? Uma deusa com um bebê no colo. O interessante é que essa figura que tem aqui, eu procurei várias figuras dessa deusa com o bebê no colo, e são figuras que não dá para a gente trazer para um estudo, porque eu tenho vergonha de trazer. A maioria das figuras, a imagem está com a mulher com o bebê e o seio completamente exposto, a mostra o seio. E me veio à mente uma coisa interessante, esse paganismo que veio de lá, a rainha mãe, a deusa mãe, não é? Isso veio, e por um tempo, o que aconteceu? A moral não permitiu que as mulheres fizessem isso que essa imagem daquela época fazia, e que nós estamos vendo hoje, no dia de hoje. A mulher, quando eu era criança, jovem, a mulher amamentava, e quando ela ia dar o seio para a criança, ela pegava botava a criança no colo, né, e botava o seio para fora, mas botava um paninho aqui, um cueiro, uma fralda, para empatar, para não ficar exposto o seio, exposto, né? Olha a coisa tão louca que agora muitas mulheres, elas fazem campanha para que seja permitido que elas exponham o seio e bote a criança para mamar publicamente exposta, não mais cobrindo, porque está sendo uma honra essa nudez. Eu fui naquele Salmo 91, um dia, não por causa do Salmo, eu fui comprar uma coisa numa loja e tinha uma senhora sentada na entrada da loja, numa cadeira, com o seio todo de fora, com o bebê já grande, o bebezão dela, e o bebê com o seio completamente de fora. Ele mamava, ele tirava, parava de mamar, afastava, e mamava de novo e afastava, e aquela mulher com aquele seio completamente exposto de fora, sem cobrir com nada, com o maior orgulho, a maior honra do mundo, dando de mamar aquela criança. Então, é uma coisa que é vergonhoso para a gente, a nudez, a palavra de Deus diz que não é uma coisa adequada, não é santo, é uma coisa ímpia, uma coisa miserável, você ficar expondo a nudez para pessoas estranhas, não é? Então, essa deusa, e que eu tive vergonha de trazer outra fotografia, essa foi a mais coberta que eu encontrei, é a deusa que continua sendo adorada até hoje, e vai ser adorada sempre pelos pagãos. Essa deusa, a história dela conta que é uma mulher chamada Semíramis, né? Foi com ela que se originou o falso sistema de culto babilônico. Essa Semíramis, ela foi casada com um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod é aquele Nimrod lá da Bíblia, em Gênesis 10, 8 a 10, fala sobre esse Nimrod. Diz que ele veio a ser um caçador famoso diante de Deus. Então, ele era um homem poderoso, um homem que teve um reino, e a partir dali ele quis construir a Torre de Babel para que pudesse chegar até o céu, e foi quando Deus veio e espalhou, né, desfez o intento deles e espalhou os povos e confundiu as línguas. Esse mesmo Nimrod, é desde lá que vem essa história da mulher Semíramis. Ela casou com seu próprio filho e ela engravidou, ela engravidou desse filho. E Nimrod morreu quando ela ainda estava grávida. Como ele era um caçador, dizem que ele morreu na selva, na mata, talvez foi caçar e morreu. E ela disse que aquela criança que ela estava esperando era a reencarnação do Nimrod. Ele era o Nimrod redivivo, que eles dizem, né? Revivido. É como é que se diz? A reencarnação, a história da reencarnação já desde lá, que eles acreditavam nisso. Esse filho, ele seria a reencarnação de Nimrod, e a morte de Nimrod, ela disse que foi para salvar a humanidade.
De onde é que vem essa história? Lá no Éden, quando houve a queda, quando Deus estava falando com a mulher, a sentença de Adão e de Eva, quando ele falou com a mulher, ele disse que deu a sentença que ela receberia, mas disse também que da semente da mulher viria o Salvador da humanidade. Então, aquilo vem acontecendo até hoje, essa idolatria. Ela disse que isso era idolatria. Esse homem, desculpa, aconteceu de tocar o telefone, eu me perturbei. Ele era, aquela semente prometida era esse Nimrod que havia sido morto, e que o filho era a reencarnação dele. Então, eles adquiriram um status de divindade, certo? Passaram a ser adorado. O povo babilônio passou a adorar essa criança, que era uma criança especial, filha, reencarnação de Nimrod, que morreu para salvar a humanidade. Então, essa deusa com a criança no colo passou a ser adorada, a mãe e o filho. E foram feitas imagens, gravuras entalhadas em madeira, retratando a criança com a mãe com a criança no colo. Então, é daí que veio essa história dessa deusa mãe com o bebê no colo. O que aconteceu com o romanismo? Ele, sabendo que existia essa cultura de adorar esse Deus, essa deusa com esse bebê, ele simplesmente pegou essa história que ela já havia se alastrado por todo mundo, que aconteceu tudo isso ali em Babilônia. Quando houve a mistura das línguas, a confusão de línguas, os povos se espalharam e eles levaram essa história para todos os lugares que eles foram. E existe essa figura da deusa mãe com um bebê no colo em todos os lugares do mundo. No Egito, por exemplo, ela é chamada de Hathor. No Tibete e na China, na Virgem Deipara. Na Grécia, é chamada de Héstia. Em Roma, é chamada de Juno. Então, ela é adorada no mundo todo, essa figura. Essa figura pagã, esse ídolo. A Igreja Romana, vendo a possibilidade de atrair os pagãos para a igreja, que ela tinha estabelecido como sendo a igreja oficial do Império, ela simplesmente, em 431 depois de Cristo, ela instituiu o culto a Maria, dizendo que aquela deusa era Maria, a mãe de Jesus, e aquele bebê era o bebê Jesus. Olha que coisa sem nexo, sem sentido. Jesus era um homem quando ele morreu. Ele não era mais um bebê. Ele morreu homem feito. E ela disse, não, aquela Maria, aquele Jesus, não era Jesus adulto, ele era um Jesus bebê. E é essa deusa aqui, olha a deusa de vocês aqui, está aqui Maria e o bebê. É a deusa. E ele instituiu a adoração de Maria como uma deusa. E outra coisa interessante é que existia em Roma, existiam procissões. A gente pensa assim que a procissão é uma coisa inventada pelo catolicismo, né? Aquela romaria atrás de um ídolo levantado e levado às alturas, assim, todo mundo adorando aquilo, como o Círio de Nazaré, como várias outras procissões que existem aí no mundo católico. Mas o que acontece? Eles também tinham procissões. Ali eles faziam aquela romaria e adoravam um panteão de deuses e deusas. Então, o catolicismo, ele disse, está nos textos que a gente pesquisa, para que ele não se sentisse inferiorizado, para que o cristianismo não se sentisse inferiorizado, ele estabeleceu as procissões, as romarias, para a adoração da Maria e do bebê. Certo? Aqui, a gente agora vai falar, nós estamos falando sobre a deusa mãe e o bebê, que foi dito que era Maria e Cristo, né? O bebê é Cristo. E nós vamos falar agora do 25 de dezembro, a festa chamada como festa de Natal. Natal vem de natalício, vem de nascimento, né? Data do nascimento, o natalício. E essa festa era conhecida no mundo antigo, no mundo pagão todo. Era o mais reconhecido e celebrado feriado da antiguidade entre as nações idólatras. Essa data era uma data utilizada por várias nações, e cada uma dizendo que era o nascimento do seu Deus. Ou muitas divindades solares que nasceram nesse período de dezembro, eles são chamados de Osíris, Horus, Hércules, Baco, Adonis, Júpiter, Tamuz, o próprio Tamuz, que diz que o aniversário dele é em dezembro, e Saturno, e muitos outros. E 25 de dezembro em Roma era conhecido como sendo o nascimento do Deus Sol invicto.
ou Deus Mitra, Deus Sol Mitra. Deus Mitra, Deus Sol invicto ou Mitra. Era o nascimento desse Deus, era uma celebração grandiosa em Roma, era uma coisa colossal, grandiosa mesmo. E eles comemoravam essa idolatria em Roma. Agora, olha que coisa, para a gente chamar de coincidência, não é, né? Olha o que acontece aqui. Esse aqui é uma figura, é um disco de prata romano do século III depois de Cristo. Ele foi encontrado em Pessino, na atual Turquia, e ele está exposto no Museu Britânico. E olha a figura de um homem, uma pessoa do sexo masculino, em volta da cabeça tem uma coroa, como se fosse um adorno, não é? E olha que coisa interessante, a imagem do presépio do menino Jesus, ele tem aquela mesma coroa em volta dele. Aí eu pergunto para vocês, isso é coincidência? Isso é casualidade ou é causalidade? Eles realmente estão querendo fazer com que esse ídolo aqui seja adorado tal qual era adorado esse daqui, mas com um nome diferente, com outra roupagem, para que os cristãos pudessem aceitar e acatar esse tipo de idolatria, tá certo? É a escultura do menino Jesus na manjedoura e várias outras, ele em pele, homem, as figuras de Jesus todas têm essa coroa em volta, como tinha o Deus Sol invicto. Essa data 25 de dezembro, ela era a celebração também de uma data festiva muito grande, solstício de inverno. Era uma festividade do norte da Europa. O solstício é que o Sol, em relação à Terra, ele faz os movimentos dele, né? E tem determinada data do ano que ele está numa posição em relação à Terra em que os dias, porque recebe uma incidência de Sol muito grande, aquela região da Terra que recebe aquela incidência de Sol, quando o Sol está nessa posição, ela tem dias mais longos, é considerado como solstício de verão, ocorre no mês de junho, isso na parte norte, na Europa. E quando ele está noutra posição, que aquela região recebe menos incidência do Sol, fica em torno de dezembro, esse período do ano é considerado chamado de solstício de inverno, fica em dezembro, certo? 25 de dezembro. Então, é o solstício de inverno e solstício de verão. O de inverno, ele se prepara lá nos países nórdicos lá na Europa, são países muito frios. Quando eles entravam no inverno, se preparavam para o inverno, eles faziam essas festividades para que eles pudessem entrar no inverno e era um período onde eles sairiam menos, lá não tinha aquecedor, não tinha, então eles tinham que estar mais reclusos em casa, porque o inverno é muito rigoroso lá. Então eles faziam, quando estava para entrar nessa data de inverno, eles faziam uma festa com muita comida, muita bebida, muita orgia. As figuras que a gente encontra sobre esse assunto, sobre esse solstício de inverno, são figuras de pessoas agora interessante, né? A gente, para trazer uma figura dessa, tem que procurar muito, porque muitas delas estão pessoas desnudas, mostrando que são festas pagãs e festas de orgia. Mas a gente, para achar uma figura que não tenha alguém nu, a gente ainda encontra com muita bebida, com muita comida, vinho e tudo mais. Aí a gente a gente reflete um pouquinho, né? Como é que são as festas hoje em dia? Essas festanças de orgia e bebedice, no mês de dezembro também. Como é que é essa festa hoje? Eu acredito que todo mundo vai concordar comigo que são festas de comilança, bebedice e de orgias, embriaguez e todo tipo de excesso. Por mais que a gente diga, não, mas eu comemoro o Natal sem esses excessos. Não estou falando num caso específico, porque tem gente que nem sequer comemora, mas eu estou dizendo que a festa natalina, ela é uma festa de orgia, de comilança, de bebedice, de coisas inadequadas. E também é interessante que a gente veja algumas coisas com relação a essa festa. Por exemplo, deixa eu diminuir aqui. As tradições que essa festa natalina, que conhecida como Natal, essas tradições que elas trazem a idolatria e a feitiçaria, superstições totalmente entremeadas nessa festa. Tem aqui a figura do presépio, não é? Da deusa com o bebê, menino, que é uma coisa absurda se a gente for estudar o Natal. É impossível, jamais o Natal
o nascimento, quer dizer, o nascimento de Jesus poderia ter acontecido no dezembro, em dezembro, lá em Belém, que tem várias provas irrefutáveis sobre isso, então, quem quiser se interessar, procura pesquisar que não foi nessa data mesmo, mas mesmo que fosse, Deus não deixou absolutamente nenhuma linha sobre comemorar qualquer data de nascimento, aniversário, qualquer coisa assim, tá certo? E sobre natalina, de ser Natal, de se dizer que no Natal se comemora o nascimento de Cristo, é interessante a gente verificar que essa data, como se fosse o aniversário de Cristo. Duas coisas eu queria observar. Primeiro que o aniversário, ninguém comemora o aniversário da pessoa com 6 anos de idade, com 8 anos de idade, com 25, com 33, com 50, lembrando dele bebê. Jamais. Todo mundo comemora, mesmo no mundo pagão, eles comemoram a data de aniversário na data adulta que a pessoa está. Já é um absurdo a gente acreditar numa idolatria dessa. E segundo, a gente precisava entender sobre essa própria data de natalício, esse aniversário, essa data de comemoração de aniversário. Eu estive pesquisando, também vem lá da Europa, dos países pagãos, desde muitos tempos antigos. O que acontecia? A tradição dizia que quando a criança nascia e ela tinha cada criança nascia e tinha um espírito que regeria a vida dela, o ano que ela teria de vida. Então, cada momento que a pessoa nascia um bebê, tinha um espírito que se responsabilizaria, seria o responsável pela vida daquela criança, pelo bem ou pelo mal que aconteceria com aquela criança. E eles, para que evitassem o mal, para que não viesse nada de mal para aquela criança, eles desenvolveram essa tradição de presentear bolos para ofertas a deusas de bolo e de velas nos bolos, porque esses bolos com vela, a vela seria para iluminar, para que os espíritos maus não fizessem mal para aquela criança, e o bolo era uma forma de presentear a deusa para que ela abençoasse aquela criança, né? Bem dissesse, ou fizesse o bem para aquela criança. Então, vem de uma tradição pagã. É interessante a gente pesquisar sobre isso, a gente comemorar aniversário, é uma coisa que não é cristã, não tem um aniversário comemorado na Bíblia. Eu lembro de 2 aniversários comemorados na Bíblia, que foi o aniversário de Faraó, que ele disse que nas festividades de Faraó, ele se aborreceu com o copeiro e com o padeiro, e ele os mandou para a masmorra, né, para a prisão, e um homem pagão, uma cultura pagã, totalmente idólatra, totalmente, ele se dizia o próprio Deus, ele próprio era o Deus, então é uma idolatria pavorosa ter esse aniversário. E o outro aniversário é de Herodes, que a Herodias dançou e a filha de Herodias dançou e pediu a cabeça de João Batista. Um homem miserável, um ímpio, e ele conta na Bíblia a comemoração do natalício dele. Ninguém mais, nenhum apóstolo, nenhum discípulo foi para a casa de algum irmão comemorar o aniversário de ninguém. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente comemora. Eu, por exemplo, comemorei até o ponto que eu entendi, que eu compreendi que não é uma data para um cristão comemorar. Então, às vezes, a gente tem um grupo na igreja que fica todo mundo mandando parabéns, a gente até constrangida se sente e a gente acaba mandando os parabéns, mas vamos pensar direitinho se a gente não está praticando esses rituais e essas práticas pagãs que não surgiram de Deus, não vieram do cristianismo e elas estão sendo implantadas na igreja de Cristo, tá certo? Bom, com relação às tradições natalinas, eu falei sobre comemorar-se o Natal, e tem outra pior. Essa daqui, quer dizer, não tem pior não, porque acho que não tem pior, uma pior do que a outra. Essa daqui é uma planta, é uma coroa que é colocada nas portas, janelas e portas, é feita de uma plantinha, que é preciso que ela esteja nessa decoração, que chama azevinho. Então, a gente vai já saber um pouco mais sobre esse azevinho, a parte mística que tem nesse azevinho e de espiritismo que tem nela. Essa planta também é uma planta muito típica de decoração de Natal, ela é conhecida como sendo, deixa eu ver aqui, que eu até, é um nomezinho, o nome dela é... Deixa eu ver aqui o nome da planta... Poinsettia. Essa planta é conhecida como sendo flor de Natal. Então, não adianta a gente dizer assim, porque eu acho bonito e vou decorar. Ela é conhecida como sendo flor de Natal. E ela tem
a literatura fala que ela era usada porque ela tem poderes místicos, poderes de fertilidade e sei lá mais o que, essas coisas, mas tem poderes místicos ela, por isso ela é usada nessa festividade. E o azevinho a gente vai já olhar. Outra coisa era a troca de presentes, quando existia o natalício, era dado um bolo com velas para deusas, então existia a troca de presentes também entre as pessoas, eles trocavam, a gente vai já ver também como trocavam árvores, então existia essa troca de presentes. Tudo isso são tradições natalinas idólatras, completamente idólatras, que foram abraçadas pelo romanismo e trouxe para dentro de um cristianismo apóstata, idólatra, e a gente, como cristão verdadeiro, pratica essas coisas e não atenta para que a gente está fazendo práticas erradas e contrárias ao nosso Deus. A árvore de Natal, vamos ver sobre a árvore de Natal. Interessante a árvore de Natal. Ele é um símbolo também herdado de religiões pagãs da antiguidade. O que acontecia? Tem um festival lá em Roma que chamava Saturnália. Era um festival em honra ao deus Saturno, também em dezembro. O festival era do dia 17 ao dia 24 de dezembro, as festividades todas, e também emendava para comemorar o ano o novo que iniciava, né? Então, os romanos, eles cortavam a árvore lá no bosque e traziam para enfeitar dentro dos templos, traziam aquela árvore cortada e eles enfeitavam os templos com aquela árvore. O interessante é que também a própria árvore tinha poderes místicos, porque eles cortavam árvores que ficariam verdes por mais tempo, durariam verdes por mais, porque quando ela corta vai secando, então essas árvores eles escolhiam aquelas que ficariam verdes por mais tempo, e isso também eles diziam que era um poder místico que existia na árvore, né? E com o passar do tempo, quando a Roma foi cristianizando toda a Europa, ele foi pegando esses costumes e foi trazendo para dentro do cristianismo romano, para os povos que tinham como religião o cristianismo. E ele integrou esses costumes pagãos ao cristianismo. E a árvore foi uma dessas. Então, o que a gente vê? A gente vê igrejas cristãs com árvore de Natal. Dentro da igreja, eu soube de igrejas que dizem, não, árvore pode ter, mas não pode ter as bolas. Eu não sei o que foi que ele leu, que ele deve ter visto, que também deve ter, eu não pesquisei não, mas deve ter algum poder místico, aquelas bolas, sei lá o que foi que aconteceu. E nem foi, eu até leio sim sobre isso, mas assim, pode ter árvore enfeitada, mas não pode enfeitar com bola de Natal. Então, eu já ouvi coisas mais bizarras do mundo. Igrejas na época de Natal, uma festa absolutamente pagã, e elas botam a árvore dentro da igreja, cheia de caixas fantasiando presente, faz a famosa amigo oculto e vão comemorar o Natal, uma festa pagã dentro da igreja cristã, que Cristo comprou com o próprio sangue. Ele derramou o seu sangue, o Deus eterno pagou com o seu sangue para comprar e redimir pessoas que estariam testemunhando dele, santificando-se, e nós estamos com as nossas igrejas lotadas de árvores de Natal dentro. E sabe o que é dito? Mas a gente faz, mas sem nenhuma intenção, a gente faz sem maldade nenhuma, é só para comer. Gente, não existe isso. Idolatria, Deus abomina a idolatria. Se for idolatria, Deus vai condenar. E a gente precisa ser achado íntegro diante de Deus. E a gente está com essa idolatria desse Natal e dessa árvore dentro da igreja e comemorando. Olha só, eu queria que a gente lesse, as irmãs lessem, pegassem suas Bíblias e lessem Jeremias 10, de 3 a 4. Ele diz assim, ó, a árvore de Natal, está aqui a árvorezinha, não é? Porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro a enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Olha que coisa interessante. A gente sabe, lá em Isaías ele fala que tem que o homem vai pegar na floresta uma árvore, corta, com uma parte ele faz comida, bota no fogo, outra parte ele se esquenta com fogo que é queimado, e outra parte ele faz um ídolo. Então, aquilo ali é um ídolo feito. Desculpa, mas eu acho que isso daqui está com muita cara de árvore enfeitar, que era usada dentro dos templos. Olha o que ele diz aqui, que corta o madeiro, a árvore, e ele pega, enfeita com prata e com ouro, e depois prega com prego e martelo para firmar em pé.
Tem que ser uma árvore, a cara de uma árvore de Natal. Eu não posso afirmar, porque eu não, mas é a cara de uma árvore de Natal. Nada mais é do que pegar uma árvore, cortar, levar para casa, pregar com prego, com martelo, botar de uma forma que ela fique em pé e enfeitar em volta dela com ouro. Hoje em dia, antigamente era assim, essa árvore que eu trouxe aqui, era vermelhinha com verde. Hoje as árvores são coisas riquíssimas, estão pior ainda, agora só é laços e fitas. Então, tudo isso é para deuses. As pessoas estão praticando uma festa que sempre, historicamente, em todos os sites e pesquisas que a gente faz, a origem é pagã, é idólatra. Povos pagãos que não conheciam a Deus, povos que adoravam vários deuses. E a gente traz para dentro de casa, da nossa igreja. Então, a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo, o nosso comportamento e o nosso coração diante de Deus. Eu falei sobre aquele azevinho. Azevinho é um arbusto conhecido como o arbusto de Natal. Esse aqui, que tem essas folhinhas e essas frutinhas, também com poderes místicos com relação à fertilidade, à proteção. Vamos ver o que é o azevinho. O azevinho, ele sempre foi considerado como um elemento decorativo das portas, janelas, arranjos florais de mesa e centros de mesa. Ele é usado especificamente esse, não é outro, é essa planta. E o que acontece com essa planta? Aqui, ó, tem uma porta, eles botam enfeite, tem aqui a rosa, que é a árvore, a flor do Natal, e as guirlandas tem sempre que ter essa planta. O que é essa planta? As civilizações pagãs utilizavam o azevinho principalmente como espanta-espíritos, para espantar os espíritos maus. Porque lembra da festa do solstício de inverno? Ela era feita uma festa pagã, com adoração de deuses, muitas vezes deuses das florestas, deuses dos bosques, e eles guardavam aquilo, botavam aquilo para espantar os maus espíritos, para que eles não chegassem na casa deles e não alcançassem aquela casa com esse amuleto aqui, né? Ela era sagrada também para os romanos, era símbolo de paz, de saúde, de proteção e felicidade, ou seja, um amuleto, né? Que a gente sabe que planta nenhuma vai fazer nada disso pela gente, mas os enfeites ficam aí. E ela era trocada como presente na Saturnália. Lembra o festival em honra ao deus Saturno, que era praticado em Roma no final de dezembro? Então, elas eram dadas, essa planta era dada como presente, elas presenteavam uns aos outros essa planta. Além das árvores que eles presenteavam, dos presentes, de outros presentes, e botando as árvores dentro dos templos. Então, tudo paganismo. Outra coisa interessante para a gente ver, aqui nós estamos vendo cultos antigos, na realidade é uma representação, nós estamos vendo grades aqui, não é? Elas estão representando um festival pagão que era realizado pelos europeus, pelo norte, lá no norte da Europa, no período do solstício de verão. O que acontecia nessa data? Assim como no dia inverno, eles se preparavam para entrar no inverno e tinha toda aquela festa, no solstício de verão, eles se preparavam para que os deuses abençoassem as suas plantações. Eles eram dedicados aos ídolos e aos deuses, um panteão enorme de deuses, e eles faziam esses cultos com essas festas, se enfeitavam, faziam as fogueiras para que eles pudessem receber as bênçãos dos deuses, para que aquela plantação que eles fariam fosse abençoada pelos deuses, né? E a Igreja Católica, no processo de assimilação dos cultos pagãos, no momento que ela estava, como é que se diz, dominando sobre todos esses povos, ela chegava para aqueles povos e dizia: olha, essa tua festa ao Deus tal é a festa cristã católica ao São João, Santo João. Então, outra data é a festa ao Deus, outro Deus. Então, essa festa agora é a festa ao Santo Pedro, ao Santo Antônio. Então, ela botava nomes cristãos nos deuses pagãos que eles já adoravam. Então, aqueles povos que tinham sido dominados passavam a adorar os seus deuses com esses nomes, que para o pagão pouca diferença faz, né? Ele não conhece a verdade, ele vai adorar. O problema é que o coração dele precisa de estar adorando deuses e ídolos. E a gente viu que Jesus,
quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, ele disse para aquela mulher: importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade, que são esses que o Pai busca para ser os adoradores. Então, não é um local, não é uma imagem, não é um ritual, não é uma prática, nem uma festividade que a gente vai adorar a Deus. A gente vai adorar a Deus na singeleza do nosso coração, na santidade, dentro do nosso espírito. É assim que Deus quer que a gente o adore, não com essas festividades. Então a gente fica vendo assim, esses são cultos pagãos que foram incorporados pela Igreja Católica. Satanás, quando viu que ele tentou de todas as formas acabar com o povo escolhido por Deus, que era o judeu, no Velho Testamento, com toda aquela idolatria pagã. Quando chegou Cristo, quando veio Cristo, que ele foi iniciada a igreja cristã, a igreja verdadeira, o corpo de Cristo foi começando a ser formado, Satanás disse: vou mudar de tática, agora nós vamos começar, eu vou agora fazer com que eles adorem, mas de outra forma. E aí ele criou o romanismo, e ele começou a trazer uma sequela gravíssima para todos os povos dos quais ele foi o dominador. E isso chegou até nós. Agora, nós temos na igreja cristã, aí o que aconteceu? Houve a reforma, né? Os cristãos verdadeiros sempre existiram, aqueles que se mantiveram fiéis à verdade de Deus, e chegou num ponto que houve a reforma, e da reforma protestante, em torno de 1300, 400, 1500, saiu, as igrejas se desmembraram daquele catolicismo, daquele romanismo, e começaram a criar igrejas que se diziam cristãs verdadeiras, cristãs que adoravam a Deus, tiraram as imagens, e por um momento da história humana, houve uma certa pureza realmente do cristianismo, houve um retorno ao cristianismo verdadeiro dos primeiros tempos. Mas logo Satanás também achou que poderia resolver de outra forma. As igrejas começaram a praticar, se os primeiros não praticavam, os outros passaram a praticar os rituais que já haviam praticado, que o catolicismo já praticava. Então, esses cultos aqui, demora, as coisas não acontecem de uma hora para outra, mas o que acontece? Ao longo dos anos foi acontecendo e chegou agora, em 2000, nós estamos no século XXI, mas no século passado nós já vimos o mundo cristão, o mundo evangélico, conhecido como mundo evangélico, praticando obras que historicamente era proibido para os cristãos, como comemorar o Natal, como, por exemplo, comemorar festas juninas, conhecidas como festas juninas, não é? Hoje eu já vi igrejas aqui em Manaus, as igrejas comemoram a festa junina, elas fazem todas aquelas comidas, aquelas bandeirolas também tem na frente das igrejas, é uma coisa absurda. E tem igreja que não comemora a festa em si, mas o que acontece? Eu já vi grupo de irmãs, não na minha igreja, graças a Deus, mas eu vi igreja de irmãs que elas ficam se combinando para fazer uma festa junina dentro da casa delas, tipo, com comidas típicas, não foram fantasiadas de quadrilha, mas com certeza deve ter ido gente até de blusa xadrez. Então, elas estão já voltando a praticar, porque Satanás está começando a ensinar e a dizer que não tem problema. Você tem um problema, é tão sério o problema que os Estados Unidos foram colonizados por crentes, por cristãos, né? Eles fugiram, muitos vieram da Europa, da Inglaterra, fugindo da perseguição, e eles foram para os Estados Unidos e colonizaram os Estados Unidos. Ele tem um forte apelo cristão, tinha pelo menos, agora já está acabando tudo também, né? E o que acontecia? Eles não quiseram comemorar o Natal, o que eles faziam? Eles criaram um culto de ação de graças, onde as famílias se reúnem, onde vêm filhos que estão morando longe, as famílias vão se reúnem, faz aquela festa de alegria da família, culto de ação de graças, para que eles não comemorassem o Natal. O que acontece conosco aqui? Como a tradição católica era muito forte, a gente, quando veio os primeiros cristãos, com certeza eles não comemoravam, mas a coisa vai entrando de tal forma que a gente que acredita na palavra de Deus, que se considera como tendo compreensão e entendimento, muitos anos a gente comemora o Natal sem ter a compreensão de que aquilo que a gente está fazendo é uma festa pagã. E a gente, por mais que o cristão verdadeiro não tenha o presépio, não tenha a árvore, ele comemora na data da festividade, da orgia, da comilança, da bebedeira, ele está fazendo na casa dele uma orgia também de comida, que não seja de tanta bebida, porque também tem bebida. Então, a gente precisa saber que nós
Nós não estamos se nós não estamos nos miscuindo com o paganismo. Nós precisamos ter cuidado com isso. E esses cultos europeus, pagãos, antigos, né? Eles foram sendo substituídos pela Igreja Católica. E esse solstício de inverno, de verão, que é conhecido, já agora já é o solstício de verão, que é onde os dias são mais largos, tem mais horas de sol por dia e as noites são mais curtas. Tem muita coisa que a gente pode até ver quando a gente for ver feitiçaria, que esse período era usado muito pelo espiritismo. Então, a gente vai ver isso quando estiver vendo a parte de feitiçaria, mas esse solstício de verão, o que acontecia? Ele era no mês de junho e ele era um culto aos deuses da natureza, plantações, os deuses que cuidavam das plantações, os deuses que cuidavam da colheita, eles faziam oferendas a esses deuses, pedindo proteção para essa colheita que eles iriam fazer. E essas festividades eram realizadas como uma forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Então, já tinha o objetivo de fazer oferenda aos deuses, aos ídolos, para que eles protegessem a colheita daqueles povos idólatras, não é? Então, o que nós temos a ver com esses festividades de meio de ano que o romanismo chamou de igreja, de festas juninas, não é isso? Festas religiosas. E para facilitar a conversão dos cristãos, o que ele fazia? Ele fazia uma aculturação dessas festividades. Então, as festas que eram para os deuses, como eu já falei, eles traziam e adicionavam ao calendário católico, acrescentando nessas festividades, elementos cristãos. Então, não existe nada de inocente nisso. Satanás tem mudado de tática ao longo dos anos e ele quer desonrar a Deus, ele quer que nós o adoremos ao invés de adorar a adoração exclusiva que é merecida e devida ao único Deus verdadeiro. Então, ele quer facilitar o quê? Para facilitar a conversão dos pagãos, ele trazia essas festividades com o nome e com a aparência, com a roupagem de cristão. E porque a fogueira tem a luz, essa luz de vela, luz de fogueira, tinha a ver com esses misticismo, esse espiritismo que existia de espantar os espíritos. E aqui eu falei que eu pesquisei que eles acendiam fogueiras para que ajudassem o caminho do sol, que era um caminho mais longo nesse período, né? Ele passava mais tempo no céu, e para que ajudasse a esquentar, aquecer, para que ele fizesse essa trajetória, havia esse aquecimento com fogueiras. Olha que coisa absurda. Então, também tem aqui a adoração dos astros, que também é contrária à palavra de Deus, né? Então, irmãs, olha, o que eu queria falar para as irmãs hoje era isso, que a gente atente para o que a gente está vendo, porque você pode dizer assim, irmã, mas isso não tem nada a ver com a gente, catolicismo, a gente está vendo que isso está entrando na igreja cristã, está entrando na igreja cristã, a cristã verdadeira, a cristã que se diz evangélica, não é? Olha, nessas igrejas modernas que estão acontecendo aí, os cultos de Natal estão sendo uma coisa grandiosa. Outra coisa, eles estão trazendo o judaísmo para dentro da igreja, a gente sabe que está existindo isso, as festas, o tabernáculo, a festa das colheitas, que é própria e específica, que Deus deixou para o judeu comemorar. Quando o judeu se converte, quando nós nos convertemos, nós passamos a adorar a Deus em espírito e em verdade. A gente não precisa mais de rituais, de cerimônias, não é? E os judeus continuam praticando o que Deus deixou para eles praticarem, mas nós não. E essas igrejas estão trazendo isso. A festa junina está entrando na igreja. A gente precisa acreditar que isso vai chegar na nossa se nós não cortarmos. Tem gente que tem a cantata de Natal, as festividades, as conferências de tudo, e aí traz um tanto de coisa desnecessária para dentro da igreja. Cadê o adorar em espírito e em verdade? Eu preciso que as irmãs façam reflexão e vejam realmente o que a gente está fazendo do cristianismo, da fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Nós estamos batalhando por essa fé?
Essa fé está sendo realmente levada a sério? Ou nós estamos querendo, como os judeus queriam um rei para serem iguais às outras nações, nós queremos agora as festividades que as outras nações pagãs têm? É isso que a gente quer para a gente? Irmãs, isso vai entrar na igreja e já entrou. Nos Estados Unidos, que eu falei que foi um país que foi colonizado por cristãos, eles têm uma forte tradição cristã, protestante, vamos dizer assim. O que aconteceu? O período que eu morei lá, nós fomos estudar, fazer um curso numa igreja que tinha um curso que oferecia de línguas, né? A gente foi aprender o idioma. E a gente passou um mês, passou dois, e assim num dia a gente chegou na escola e tinha um bando de crianças, porque essa igreja era uma igreja grande, uma igreja, lá as igrejas têm muito recurso, né? Não é como a nossa, não. Ele tinha uma escola do lado, tinha um ginásio enorme do outro, e aquelas crianças que a gente via chegar para a escola, a gente via os pais pararem o carro e deixarem as crianças, e elas descerem todas fantasiadas, tudo fantasiada de fada, super-herói e tudo mais. E aí eu perguntei a uma das colegas, que nós tínhamos uma colega brasileira, que era evangélica, e que frequentava essa igreja, e que quando eu vi aquelas crianças, eu falei, que é isso, gente? Eu fiquei em estado de choque. O que essas crianças estão fazendo vestido de Batman, de Homem-Aranha, de fada, de duende? Aí ela falou assim, é o Halloween. A gente usa esse período do ano para evangelizar. Então, mas eles não se vestem de bruxa nem de monstro, não. Eles só se vestem de fadas, de duendes, de super-heróis. O que a gente pode dizer disso? Eu tentei argumentar com ela uma vez, duas, quando eu vi que ela não se renderia, eu falei, deixa ela com o paganismo dela, com a idolatria dela, com a prática dela, e eu fui entrando, fui embora, me despedi, e fui entrando para nós subirmos para a nossa aula. Quando a gente chegou na porta desse prédio, que é um prédio administrativo da igreja, tinha um daqueles carrinhos de mão, com muitas folhagens dentro, e no meio uma abóbora. Só faltava a vela dentro da abóbora. E eles estavam enfeitados para o Halloween. Então, a gente não se iluda que isso está chegando para a gente aqui, está chegando. Está chegando a junina já chegou nas igrejas, o Natal já faz parte, e o Halloween vai chegar nas igrejas também. Então, sempre existiram crentes verdadeiros e cristãos professos. Assim como dentro do romanismo, quando ele começou abraçando os cristãos verdadeiros que estavam ali, né, querendo cultuar verdadeiramente a Deus. Mas quando eles entraram e fizeram da religião como a religião do Estado e obrigando os cristãos a fazerem o que eles decidiam, porque eles passaram a influenciar nas decisões da comunidade cristã, eles passaram a fugir, saíram daquela idolatria e eles passaram a ser perseguidos de novo. E Satanás vai perseguir sempre aquele cristão verdadeiro, que se entregou verdadeiramente a Cristo, que quer buscar obedecer como a palavra de Deus diz. Esse vai sofrer perseguição. E esse, quando ele ouvir a verdade, ele vai conferir com a Escritura e ele não vai se submeter às idolatrias e às festividades idólatras que o mundo pagão faz até hoje, sempre fez. E ele vai fugir disso. E eles sempre foram perseguidos e sempre serão perseguidos. Por quê? Porque o cristianismo apóstata, o cristianismo, mesmo que seja o protestantismo apóstata, o protestantismo idólatra, o protestantismo que não é verdadeiro, a gente sabe que ele vai se conformar com a idolatria pagã sempre. O que acontece? Essa igreja que está aqui, escatologicamente, a gente está esperando que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, verdadeiramente, que são os crentes salvos em Cristo, seja arrebatada. E a igreja que vai ficar aqui é a igreja apóstata, a igreja que vai receber o anticristo, que vai adorar o anticristo. E nós já estamos vendo essa igreja se preparando. Essa igreja já está sendo formada já há anos. Ela já está se formando, se preparando. Então, essa igreja precisa aceitar tudo. Por quê? Porque ela não é uma igreja exclusivista, ela é uma igreja inclusivista. Ela tem que incluir tudo e todos lá dentro para que ela possa atender a todo o paganismo que existe, para que essa igreja receba e adore o anticristo. Então, nós precisamos fazer uma reflexão e verificar se realmente nós fazemos parte da Igreja de Cristo, nós precisamos saber o que a Bíblia diz. Lá no blog, tem a apostila está toda postada, e
cada assunto que eu falei aqui, sobre os cultos pagãos, os povos, as festividades, tá lá, e cada assunto vai estar com uma nota de rodapé, e na nota de rodapé vai ter o site. Eu busquei pelo menos dois sites sobre o assunto, quando eles concordavam, eu listava um deles, e também eu procurava saber se o site tinha referências bibliográficas, tá certo? Então, eu queria muito incentivar as irmãs a irem lá, a olharem, a lerem e verificarem se realmente o que a gente está fazendo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, eu queria me despedir das irmãs, agradecendo a todas que ficaram conosco até agora, fazer uma oração e a gente se despede por hoje. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a Te adorarmos em espírito e em verdade, e não mais, Senhor, sermos como os pagãos que comemoram datas cuja origem, Senhor, é a idolatria, meu Deus. Livra-nos, Senhor. Faz com que a gente fuja da idolatria como o Senhor manda, meu Deus. Guarda cada irmã que participou do estudo e livra-nos do mal, Senhor. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Tchau.